Olá, pessoal! Estamos começando aqui mais um podcast e hoje a gente vai falar a respeito de pets não convencionais, tá? Meu nome é Júlia, eu sou responsável pelo marketing do Hospital Veterinário Taquaral e hoje a gente vai falar um pouquinho com o Dr. Humberto, que é responsável pela internação e também atendimento, e a doutora Raíssa também, que faz parte do corpo clínico deles lá. Tá bom? Raíssa, você pode se apresentar, por favor? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem, meu nome é Raíssa, sou formada em Biologia e Veterinária. Fiz residência na Argentina com animais silvestres, lá é um zoológico, e também trabalhamos com parte soltura e reabilitação. Atuo no Hospital Veterinário há 3 anos, também já fui estagiária de lá, e trabalho no setor tanto na clínica de atendimento quanto na internação. Oi, meu nome é Humberto, também faço parte da equipe de silvestres do Hospital Veterinário Taquaral. Sou especializado em pets não convencionais, a clínica de pets não convencionais, e também atendo no Hospital Taquaral e também trabalho na parte da internação. Então vamos lá, muito obrigada por vocês terem aceitado participar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os pets não convencionais, né? Que são os animais que a gente atende lá, que são os coelhos, jabuti, tigre d'água, chinchila, esses bichinhos mais diferentes. E que a gente, para quem não sabe, nós temos a internação lá de pets não convencionais e também o atendimento clínico, que são responsáveis 4 veterinários que fazem parte do corpo clínico deles, tá? Então, Raíssa, para a gente começar e dar início aí para você contar um pouquinho como é a nossa rotina, como que funciona e a importância de uma internação, né? Que eu acho que não é todo lugar que tem uma internação de silvestres e até mesmo o atendimento, né? Então, são pouquíssimos hospitais e a gente decidiu, né, e preferiu colocar uma internação de silvestres por conta da demanda também que tem lá dentro do hospital. Mas se você puder contar um pouquinho para nós. Internação, lá nós temos uma área separada da internação de cão e gato, né? Essa internação, ela é toda especializada, aonde a ideia, na verdade, quando montou a internação de silvestres, para ter, né, essa separação de animais pequenos, que é o cão e gato, é mais por uma linha de estresse, tá? Lembrando que os nossos pacientes, né, nós encontramos aí nessas 3 classes, agora a gente está atendendo peixe, mas nessas 3 classes de répteis, aves e mamíferos. Então, quando eu tenho a internação de um cão e gato na mesma ala ali, né, de uma ave, por exemplo, eu tenho essa questão do cheiro, né, do barulho. Então, tem um nível de estresse muito grande. E o animal que ele está internado, ele já está passando por um tratamento com a ideia de uma evolução positiva, né? E o animal que está ali em tratamento para a gente tentar melhorar essa condição, tendo um estresse, né, um fator ali ambiental, isso acaba nos prejudicando bastante. Então, nossa ala de internação ela é separada de cão e gato, né, todas as baias ali, elas são adequadas, né, a gente tem a parte também dos répteis com os aquários, né, agora a gente está mexendo com peixe também, mas todas as baias, né, os recintos, eles são adequados, com iluminação, temperatura, a maioria delas tem um bico de oxigênio, e o mais legal é que, assim, a gente tenta adaptar essa área de internação o mais próximo possível da biologia. Então, um exemplo, das aves, todos os puleiros, eles são construídos com tronco de árvores, né, para deixar o animal mais elevado e mais seguro e para ficar mais tranquilo também a sua estadia, né, o tempo que ele está passando ali para uma melhora, uma evolução no tratamento. A internação ela é 24 horas, então o Sim. atendimento de silvestre ele é 24 horas, o animal ele pode ser atendido, né, socorrido e internado a qualquer momento. Nós temos os veterinários e temos os enfermeiros ali na internação. Normalmente, quando há a entrada desse animal na internação, o, o, o clínico, né, que é responsável, ele tem todo o acompanhamento. Essa internação, ela pode ser acompanhada pelo tutor da forma direta e indireta, né? A Sim. indireta seria o via WhatsApp e os boletins que são matinais, então todas as manhãs é passado o boletim e tem a forma direta que seria a visita desse tutor, né? Ah, legal. Acompanhamento com os pacientes. Na internação, a gente procura também não só seguir a parte da biologia, então a questão do tronco, né, montar um aquário mais próximo ali que a gente já está acostumado, né, uma área também de répteis que é o terrestre e tal, mas também a gente preconiza essa questão também da biologia em si de cada espécie.
alimentação é o horário de sono, que às vezes a gente pensa, a internação é 24 horas. Então, o animal vai ficar ali com a luz acesa 24 horas, né? Tem a questão da alimentação, que é propícia também, a biologia de cada animal. Mas a gente preconiza também o horário de sono. Então, tem a questão da iluminação de cada baia. E a gente consegue fechar essas baias para que o animal também consiga descansar. É claro que a monitoração é 24 horas. Eu tenho um veterinário ali 24 horas monitorando, tá? Os animais que se encontram, né, em maior risco, né? Essa monitoração, ela é mais oh, meu Deus, a palavra... Mas ela é mais detalhada, né? Então, fica mais em cima desses animais. Mas, assim, a gente tenta manter essa internação o mais completa possível. Isso também vale para a alimentação. Então, a gente tem um protocolo ali na internação para cada tipo de animal. Então, não é só a questão de a alimentação das aves é diferente dos répteis como dos mamíferos. Mas entre as aves, né, as espécies entre as aves, eu tenho alimentações diferentes. Como as aves que são granívoras, que só comem grãos. Tem as árvores as carnívoras. Eu tenho as aves que só se alimentam de inseto, né? Então, assim, a gente também tem toda essa questão para ajudar na evolução e tratamento. É interessante também falar que na nossa internação a Raíssa comentou da questão de alimentação. Uma coisa que a gente usa bastante também é rações de qualidade, né? Muito dos nossos pacientes que chegam lá para ser internado, geralmente a gente passa com uma deficiência nutricional. Geralmente o animal ele chega com algum problema e geralmente é essa questão nutricional. E uma coisa que a gente consegue sempre já desde o começo da internação é tentar melhorar essa questão da alimentação deles. E uma coisa que a gente tem lá na nossa internação é isso, é uma questão de uma alimentação de qualidade, que a gente já começa a utilizar algumas rações que a gente já, na consulta, a gente passa para o tutor. Sim. E na nossa internação a gente já coloca essa ração para que esse animal consiga já começar a alimentar com essa ração. Claro, salva algumas exceções, né? Sim. Tem animais que chegam para a gente que não está se alimentando de forma adequada ou não está se alimentando. Aí a gente tem algumas exceções para conseguir alimentar ele de alguma forma, mas de qualquer forma a gente usa as rações de melhor qualidade ali para usar na internação mesmo. E lembrando que a internação também, ela não é só pensando nessa questão de, vou receber um animal que chegou em choque, né, ou por um trauma, intoxicação. Os exames, então tá tudo ali muito pronto atendimento. Essa parte boa do hospital, né, que facilita bastante. Como cães e gatos, eles também precisam de exames, cirurgias, né, reabilitação, principalmente reabilitação, né? Sim. Porque geralmente são muitos animais que são resgatados da natureza, às vezes fraturou a asa, né? Falando em silvestres, sim. Né? Falando em silvestres, sim. Tá, e a internação, ela é sempre recomendada? Ou depende do caso, né? Porque eu acredito, não sei, mas eu vejo assim que os pets não convencionais, parece que as pessoas deixam para o último momento e aí acaba levando e aí aumenta a casuística de paciente que precisa ser internado, né? Porque eu desço lá, às vezes na internação tá cheio, aí eu falo, nossa... Mas é por conta que eu acho que o tutor de pet não convencional, o passarinho tá ali, mas não sei se ele tá bem, se ele não tá, Sim. Vou esperar. Então, deixa realmente quando o paciente tá bem caído, né? Sim. Isso é verdade, né? É verdade. Um dos nossos grandes problemas, assim, em relação a atendimento, né? Atendimento e a internação em si. É que as pessoas, elas procuram a último momento um atendimento, né? Ou uma internação, por exemplo. E isso pra gente é bem complicado, porque esses animais, pensando na biologia, eles demoram muito tempo a apresentar qualquer tipo de sintoma. Então, na natureza, eles tentam, assim, o máximo, né, sobreviver, e quando realmente não dá, que ali vai ser dali pro óbito, aí o negócio complica, fica fundo de gaiola, para de comer, enfim. Então, quando chega pra gente, já chega nesse estado. Então, para a gente é muito mais complicado, porque aí seriam 2 etapas. A clínica que tem que correr para tentar resolver e encontrar um possível diagnóstico. E tem a questão também da internação, que tem todo um cuidado em questão de aquecimento, alimentação. Esses animais chegam muito magros, né? Que a gente fala com um score corporal muito baixo. A gente acaba recebendo os animais não só na questão de condição de score mesmo, mas temperatura, chega o hipoglicêmico, né, com a glicemia mais baixa. Então, chega naquela questão de choque e a gente tem muito pouco tempo para tentar reverter essa correr situação. Contra o tempo mesmo, Exatamente. Né? Por isso que eu falo que é extremamente importante as pessoas normalmente levarem os seus pets para check-ups,
né? Então, se um animal novo, né? Vamos falar de um coelho, por exemplo, que tem uma expectativa... Dica aí, hein? Dica de ouro. uma expectativa de vida de 10 anos, mais ou menos, ali no comecinho, né, 1, 2, até o 5º ano de vida, ele se torna o check-up anual, depois a cada 6 meses, porque dali a gente já considera um senhorzinho, então a gente tem que acompanhar um pouquinho mais de perto. Então, essa questão dos check-ups, eles ajudam bastante, porque é aí que a gente acaba encontrando e conseguindo resolver antes que seja tarde demais. E outra coisa, Não, pode rapidinho, outra coisa que eu falo, que eu sempre falo, na verdade, que é extremamente importante, é quando vai adquirir um animal. Ah, isso que eu ia falar. Antes de adquirir o animal, Passe com a passar por veterinária. uma consulta. Nossa, mas que estranho, vou passar por uma consulta sem o animal? Exatamente. Porque ali você vai saber qual o tipo de animal que você vai adquirir, né? Se o espaço que você tem no ambiente, ele é favorável, se o seu psicológico tá ok para receber aquele animal, se a Quantos parte anos eles financeira, vivem, né? exatamente. Porque ontem a gente estava lá conversando, né, sobre o gambá. Eu fiquei chocada, eu achei que o gambá vivesse, tipo, 10 anos, eu vivi Não, 2. 2, Aí 3 eu, anos. gente, eu não teria a possibilidade nenhuma de ter um bicho assim, porque 2 anos, como que você vai fazer? E aí você pega um jabuti de quase 100, Então, e aí você vai um passar pra sua papagaio filha, de 40, que vai... 50, né? Exatamente. Então, assim, não eu falo que pet, ou, na verdade, os animais em si, eles não são brincadeiras. É de uma posse responsável, e você tem que ter, né, aquela responsabilidade de mantê-lo até o fim da vidinha dele. Então, eu acho muito interessante essa questão dessa pré-consulta, né? Sim, com certeza. De consultar e saber realmente, mas um hamster, mas eu vou ter espaço, eu vou ter tempo, né? Qual vai ser a minha interação com ele? Porque, assim, o que acontece muitas vezes, o Humberto até pode falar um pouquinho, a gente acaba tendo muita questão de, eu vou para fora do país, eu preciso de alguém que fique a minha calopsita, né? E a minha calopsita eu não consigo ter muito manejo, eu vou dar para alguém porque ela me mordeu. Então, assim, são várias coisas e é ruim pro animal, que já está acostumado com já se aquela apegou, rotina, né, com a pessoa, né? Porque às vezes já aconteceu de papagaio passar para outros tutores, eles começarem a fazer automutilação, porque eles acabam apego, né? tendo um apego, um elo muito forte, né? Principalmente E papagaio. eles já gostam só de uma pessoa, né, da família. Aí a pessoa vai dar para uma outra pessoa que ele nunca viu? Nossa, aí Exatamente. coitado. Aí pior. Então, assim, essa questão da consulta, né, essa pré-consulta é extremamente importante. E aí, o que acontece? A pessoa compra, aí chega lá, e aí, às vezes, é tarde demais, a gente não consegue, né, Correr atrás. resolver. É engraçado essa situação, engraçado e trágico, na verdade. Porque, geralmente, os tutores que vêm pra gente, principalmente nas consultas, ele vem com um problema que, por desconhecimento do animal, Sim. ele não tem tanta informação que aquele animal tem, por exemplo, e por ele não ter essa informação, causou um problema no animal. Só que o problema pra gente é que, geralmente, o animal chega pra gente num estado já difícil para conseguir tratar. A gente tem que reverter um quadro dele, por exemplo, que nem a questão dos coelhos, que acontece bastante pra gente lá na rotina, que chega um coelho sem comer há 4 dias, 3 dias. Nossa, é muito tempo, Que né? a gente pega um come o tempo animal... inteiro. A gente pega normalmente esses animais que são menores, que o metabolismo é um pouco mais acelerado comparado ao nosso, que para ele já é uma deficiência muito grande. É um caso que nem a questão da internação, um caso desse seria necessário sim uma internação. Eu estava lendo a respeito que se parou de comer 6 horas já é problemático, né? Você já tem que ficar meio atento. E aí eu acho que o tutor acaba relacionando com ele com cachorro, com gato, né? Falar, vamos esperar mais um pouquinho. esperar mais uns 2 dias, Talvez daqui a pouco melhore. ele come de volta. E não é bem por aí, né? Então, assim, a internação, ela tem essa parte intensiva, que é extremamente importante, né? Que é onde a gente tenta, pelo menos, trazer, né? E conseguir ali melhorar essa questão, dependendo da enfermidade. E muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes a gente não consegue fechar um diagnóstico. Então, é bem desafiador, né? É engraçado, a gente pode dar até alguns exemplos, doutora, da questão inclusive que a gente comentou, da alimentação. Quantos papagaios não vêm pra gente que toma café, come pão, isso é claro. semente, até coelho mesmo, o roedor que come só a ração, não come folha, não tem feno com acesso. E isso pra gente também é bem rotineiro, porque isso vai causar um problema para eles. E daí vem pra gente com um quadro já um pouco mais grave. Como a questão que a doutora falou da questão de uma consulta de orientação é extremamente importante, principalmente antes de adquirir, talvez, o animal. Tem uma conversa antes, vai fazer a consulta. Como a doutora falou, da questão de se está apto
para ter aquele animal, É. sabe? O É ambiente, muito né? importante. E daí eu tenho um paciente que chegou, fez a consulta, internou. E aí, a partir de que momento esse paciente está apto para receber alta, né? No caso, como que você avalia? Porque eu acho assim, cachorro e gato, tá lá, no rabinho, isso aqui, vamos, né? Não sei, mas como que você... Porque são vários tipos de paciente, né? São aves, são roedores, lobos. Sim. Então, Como a gente trabalha aí praticamente com 3 classes, que são os répteis, aves e mamíferos, depende de cada espécie. e anfíbio, às vezes, que eu já vi lá. E os anfíbios, sim, sabe, cururu. É. Tinha um Às vezes sapão cai. lá outro É, dia, Teve. nossa é senhora. verdade, É eu sempre verdade. esqueço dos Eu ficava anfíbios, indo mas lá ver ele. Mas Isso que eu acontece lembrei. também de chegar sapo pra gente. A alta em si, ele vai depender muito do paciente. Porque, assim, é claro que a clínica ela vai acompanhar a evolução, né? A parte da internação ele vai repassando tanto para o tutor quanto para a clínica responsável. E aí tudo vai depender por uma questão de fatores. O score desse animal, se teve uma melhora, como que tá as fezes, né? A evolução, questão de alimentação, ele tá se alimentando sozinho, não tá, ainda tá na sonda, né? O aspecto geral de nível de consciência, ou como ele tá do relacionamento de comportamento, ele tá mais ativo, ele tá empolerado, não tá, né? Então, tudo é uma sequência de fatores, assim, que a gente avalia para poder pensar nessa questão de alta, tá? Uhum. É claro que tem algumas exceções, que isso a gente acaba até comentando com o tutor, que tem animal que, infelizmente, às vezes internado ele não come. Então, a gente acaba ali iniciando o tratamento e acompanhando em casa. Então, a Sim. gente faz uma alta parcial, vamos dizer assim, e esse acompanhamento ele seria feito em casa. Porque já teve relatos do doutor, assim, olha, chegou e foi direto na combuquinha comer, porque Tá tava em casa, assim, né? tá em casa. Então, assim, é totalmente diferente. Ambiente E a gente tem que diferente. pensar essa questão também, na internação, é o fator do estresse. Porque o que ajuda muito é o sistema imunológico dele. Então, se ele Sim. tem ali uma doença, né, uma enfermidade, e se esse sistema imunológico, ele tá Afetado, né? afetado por conta ali, não só da doença, mas sim por conta do ambiente, a gente tem que pôr numa balança Se e ver vale a também pena, o né? que vale a pena, tá? Mas normalmente a gente tenta padronizar essa questão, né, de Uhum. score corporal, alimentação, questão comportamental, e aí dependendo da espécie, e aí tem também a forma do WhatsApp, quando eles pedem vídeo e foto, já teve caso de chamada de vídeo, não foi? Nossa, Era que um legal. coelho? Eu acho que teve coelho, mas teve aves também. Eu lembro que teve Eu uma sei ave que ela falou, também. olha, eu não sei se não era na cidade ou no país, enfim, posso fazer uma chamada de vídeo? Eu falei, com certeza. E a gente fez e o animal ficou assim, então foi bem legal. Né? Bem Porque legal. só de ouvir a voz da pessoa, né? O bicho É já... legal também que tem algumas visitas, inclusive da chamada de vídeo, que o tutor vai e ele pega o celular e faz uma chamada de vídeo pros demais da família. Da família, Também acontece isso. Inclusive liga E pro depois- pai, daí o pai começa a assobiar pro papagaio, e o papagaio Ai, começa a que assobiar bonitinho. pelo E aí celular. você vê a diferença, assim, é claro, sabe? Aquele animal que tava prostrado, de repente, assim, Muda. tô ótimo. Muda. Aí já começa Então a é o que tava aproximar. faltando, exatamente. da Isso alta. tem uma melhora assim, muito boa. Nossa, né? Que isso é também é uma importante. outra coisa que a gente avalia, que a gente consegue perceber que com o tutor, ele dá essa animada, já é uma das situações que a gente pensa, olha, a internação, a gente conseguiu fazer até esse ponto. Talvez na casa do tutor seria mais interessante, a recuperação seja melhor. Com essas visitas, a gente já consegue Já dar tem uma... uma E aí base. já consegue Dá uma liberar o avaliação. paciente, Consegue né? liberar. E aí que eu falo, aí atendimento não, desculpa, o acompanhamento, aí seria aquela alta parcial. Sim. Dali acompanhamento para Uhum. casa. Então a gente pede um retorno 2 dias, acompanha o peso daqui 3 dias, tá se alimentando, tá aumentando o peso. Aí dali para frente é sucesso. Aí Ai, que bom, né? É. bem legal. E a rotina, falando da internação, né, Humberto, que você tá sempre lá, eu sempre tô te vendo lá com os bichinhos. Como que é a rotina, né, de ir lá? Basicamente, o Ju, a gente, claro, o importante pra gente é a questão da medicação, né? Se o animal tá ali internado, principalmente é porque ele tá em tratamento. Uhum. Então, a gente tem que fazer as medicações, mas também a gente faz as alimentações adequadas, a gente também faz a troca do animal, deixando o local da baia ali que ele fica internado sempre limpo. A gente faz, geralmente, essas rotinas. Tem também os boletins que a gente passa de manhã. Uma coisa, já vou até aproveitar essa situação da questão que você falou de como é a rotina. Uma coisa bem legal que a gente tem na internação lá, inclusive com os demais colegas que a gente trabalha, é a informação que a gente tem e a conversa que a gente tem.
Porque é legal que tá todo mundo ali centradinho, certinho. A gente sabe cada caso de cada animal, a melhora do animal ou a piora, caso ele esteja na internação. E é sempre passado para os clínicos, mas é sempre repassado entre os plantões. É uma coisa legal que a gente consegue acompanhar, mesmo de longe, que é claro, nem sempre a gente está na internação, mas a gente consegue ir avaliando a melhora do paciente. Pode. Não, pode ir. E daí, uma coisa também legal é que, às vezes, acontece até, como eu falei, da questão das fezes. Vamos supor, a fezes estava firme e depois virou pastosa. A gente geralmente conversa com o clínico responsável, mas ali na internação mesmo a gente já começa a observar e se precisar fazer alguma alteração rápida na situação do tratamento clínico do animal, a gente já consegue. Como a gente está vendo de perto. A equipe reunida, né? Sempre. O que ele falou, acaba tendo uma sincronização, né? E isso é bem legal porque, assim, a gente, além de estar todo mundo a par do assunto, tem a questão também, das vezes, a gente pegar um caso, que é um pouco mais complicado, e lá nós somos em 7 ou 8 veterinários, agora eu não lembro. Mas, assim, como tá todo mundo a par, a gente consegue sentar e discutir. Olha, eu vi isso... Só um minutinho. 7 a 8 veterinários no setor de silvestres, tá, isso, pessoal? Não é o hospital inteiro. Do silvestre. Contando, assim, a parte de Só internação e atendimento, né? E aí a gente consegue discutir casos. Que, às vezes, eu vi isso, já atendi... Então, assim, isso é bem legal. Porque a ideia ali, na verdade, o objetivo é o paciente. Então... 8 cabeças é melhor que uma. E isso ajuda bastante nessa questão, porque tem enfermidades, né? Tem doenças que a gente, às vezes, não consegue fechar o diagnóstico, né? E aí, quando tem esse conjunto, nossa, facilita bastante e anda. E agora, eu já vou puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, que é assim, é engraçado em algumas situações pra gente, como a questão que a doutora Reis estava falando, da questão de várias cabeças. As espécies que a gente trabalha são muito variadas. E entre as classes de espécie também tem mais variação. Nem a doutora estava falando da questão de mamíferos, répteis e aves. Por exemplo, a questão de répteis. Vamos dar um exemplo. As doenças que uma tartaruga, um jabuti, por exemplo, tem, não vai ter uma serpente e um lagarto. São completamente as doenças diferentes, sabe? E daí, cada situação é um detalhe muito bem detalhado de cada animal, sabe? Por exemplo, também das aves. Cada uma tem uma classificação de doenças e tem algumas, por exemplo, que nem as árvores carnívoras, que são as sapinantes, coruja ou gavião. Tem doenças também específicas. Então, como a gente abrange muita espécie, muito detalhe, são muitas doenças, são muitos protocolos, sabe? Então, geralmente, às vezes a gente chega a pegar casos difíceis, como a doutora falou, de a gente conversar e tentar uma melhor reunião de informações para tratar aqueles casos. Daquele relato de caso, né? Da gente tentar realmente solucionar e... Eu acho legal porque eu ando lá, né, com vocês, fico lá às vezes fazendo videozinho, a gente conversando, trocando ideia. E esses dias eu cheguei lá na baia e tinha não lembro quem que era, tava comendo uma berinjela. Eu falei, gente, eu nunca imaginei que esse bicho... Pode dar? Que pode dar berinjela. Então, Como tipo assim, até na alimentação é variado. Porque eu olho dentro da baia, um tá comendo mamão, o outro não pode comer mamão, o outro só pode comer maçã. E o outro só pode... Gente, como que esse povo sabe? É muita coisa, porque é muito bicho. É muito... Não é igual cachorro e gato, né? Sachê pra cachorro, sachê pra gato. Tudo bem, tem cachorro que come cenoura, mas é muito enxugado, né? Cão e gato. Os pets não convencionais é uma coisa. Eu abro aquela geladeira da Raíssa lá e eu falo, gente... A gente tem desde inseto... Tem um varejão aqui no negócio. Desde inseto em cima da geladeira. Tem o varejão. Igual ontem você falou. Tem papinha de inseto? Porque pra mim só existe papa de aves, que é a comidinha triturada. Ah, não, eu preciso dar uma papa de inseto pra um bicho. Eu falei, gente, como assim? O negócio tá... E aí a gente entrou em contato com a empresa e realmente eles estão em estudo pra fazer essa papa, né? Até esqueci de te dar um feedback. Mas é isso, é uma variedade e você tem que estar sempre antenado, né? E lá na internação é o que eu te falei. Tem a parte, né, em cima da geladeira, a gente encontra desde os insetos, que varia de larva de besouro, grilo, barata. Dentro da geladeira, aquele varejão de frutas. Gente, esses não são os pets que estão internados, não, tá? Vou dar de comer pra eles. E aí, nos armários, tem aquelas rações paletizadas, né? Que a gente trabalha com as marcas e tal. Então, assim, é uma variedade muito grande, que é o que ele falou. A gente trabalha aí desde um jabuti
para um peixe, que agora o Humberto atende um peixe. Agora Não, tem... mas vai Pra um até longe. papagaio, Mas vai até longe, né? como a Ju comentou. Como tatu, galinha, que quiser chega. Ovelha. O sapo, Ovelha. ovelha, que já passou por lá. Então, assim, a gente tem que estar bem É uma caixa de preparada ali na surpresa. internação. Nossa, O que aparecer... Porque chega mal, então, É. e chega qualquer tipo de bicho. E daí, você tem que salvar, né? Que é isso o trabalho da gente, né? Lá, inclusive. Mas, assim, é muita coisa. Então, tem que estar sempre estudando, Sim. se atualizando, né? E entendendo tudo, né? Desses bichos. Anatomia, Sim. luz. Lembra aquela vez que a gente foi sair comprar luz? Luz pra não sei o quê. Luz pra... Pra mim, luz era tudo igual, assim, mas... o que eu falo pro pessoal da internação lá, o mais importante, o que que é? É a alimentação, né? E medicação. A medicação Medicação. e a temperatura, que isso Sim. também ajuda bastante. É um animal que tá ali, que às vezes a gente faz banho de sol também nos animais. Uhum. Então, o animal que tá ali, né, precisando ficar, sei lá, semanas, dias, né, internado, e não passa a tomar um banho. Nossa, isso faz uma diferença, Ju, de colocar esse animal a passar a tomar um banho de sol, sair um pouco lá fora, sabe? A gente vê muita evolução. Então, assim, é que eu falo, pessoal, a gente tem que estar tudo muito certinho em questão da alimentação, dependendo da espécie. Eu não posso simplesmente jogar ali fruta para uma rolinha, que ela não vai comer, Não. sabe? Então, é tudo muito detalhe. E ali, a gente, nossa... Corrente é de uma ar, mega. né? Que tem isso Uhum. também, não pode ir por lá fora se tiver com vento. Então, é, assim, muita... é muito- Eu já aprendi um monte de coisa em Raíssa, porque eu vivo lá. Legal. Então, é uma variedade. Tem que... E esses dias eu cheguei lá e tinha um urubu lá. E como que funciona esse negócio? Eu achei, por exemplo, um bicho em vida livre, tá machucado, né? Que foi a questão do urubu. Ele tava Aham. com a asa machucada e daí levaram lá. Como que funciona? Sobre esses pets que são de vida livre e não tem nenhum tutor. A pessoa simplesmente achou e leva lá. Esses são os silvestres, né? Uhum. De vida livre. São animais que são encontrados na natureza por ações antrópicas. Então, por caça, a gente já recebeu por caça, com bala de chumbinho. A gente já recebeu por trauma, que é cachorro que pegou, atropelado, eletrocutado, que foi essa aguizinha que chegou. Então, são, assim, diversos animais com vários tipos de enfermidades, né? De doenças, assim, e traumas. Esses animais, a gente tem um pacote resgate, que a gente, né, a Maria está lá no meu com um pacote resgate, que é um projeto para tentar ajudar esses animais, porque em Campinas a gente não tem ainda nenhum CETAS, nenhum CRAS. Então, esses animais, eles chegam para a gente, que são esses tutores que encontram, né? E aí, esse pacote, ele inclui o atendimento, os exames e a internação até que o animal ele possa ser reabilitado, né? Então, tem a reabilitação e a soltura dele. Então, eu tenho os animais que chegam traumatizados, eu tenho os animais... Agora é época de reprodução, que é calor. Então, eu tenho a época dos gambás, que praticamente acabou, né? Que foi até janeiro. E agora é a época das maritacas. Então, é muita gente subindo forro, porque a maritaca comeu fio. E aí, chega lá, tem um ninho de maritaca. O ideal é esperar esses animais 30 dias crescerem, a mãe começar a desenvolver ali os primeiros voos e deixar embora e fechar com tala, com o que quiser. Muita gente acaba tirando já do forro esses bebês. Então, a gente já começa a ter um problema aí. Eles perdem o contato com a mãe. Sim. Então, toda aquela questão de selvagem mesmo, de aprender a voar, caçar, Já era. né? Já era. Então, quando chega pra gente, é aquele ninho de maritaca. São 3 bebês, né? 2 bebês. E aí, começa toda aquela adaptação. Primeiro, a fase de papinha. Depois da fase papinha, quando eles começam a se alimentar sozinhos, a gente tem que perder o contato totalmente. Na verdade, já na alimentação, a gente não pode... Porque assim, como é filhote, ai, que bonitinho, e não sei o quê. Esses dias as meninas... Eu até fiz um storyzinho lá no Instagram. As meninas estavam de longe, só que a seringuinha não de coloca a mão. Exatamente. Aí elas Então, assim, não põe a mão. E Acho aí que é por tem causa disso. lugares que, assim, são animais que se pegam muito, que a gente usa até fantoche, que é legal. A gente usa o fantoche para alimentar, para não ter esse contato e essa relação. Porque senão fica muito difícil para depois se reabilitar e soltar. É difícil. Então, a ideia é assim, é o contato zero, né? Para realmente ter muito medo do ser humano e a gente tentar fazer a soltura e dar uma segunda oportunidade para esse animal para fazer a soltura na natureza. Então, a gente recebe esses animais, né? Tenta fazer toda essa parte de reabilitação, de atendimento. E os animais que, infelizmente, que acaba sendo aí, não sei, talvez a maioria, que é animal que a gente tem que amputar, é o animal que perdeu o membro, né? São animais, até bebezinho, que ficou muito imprintado, né? Imprint, que acontece. E aí eles, que nem a gente tá com um sargentinho lá, que... Enfim, ele fica com a gente, então a gente não conseguiu. Ele é um passarinho. E aí ele ficou muito domesticado, então já é um animal que não dá para soltar. Então esses animais a gente tem que acabar encaminhando. Então a gente encaminha aí para zoológico, né, para centros competentes para tentar essa reabilitação,
Ou às vezes até acabar ficando em zoológico mesmo, infelizmente. Mas pelo menos é uma tentativa aí. E claro, a gente tem também a parte de habitação com muito sucesso. Pica-pau, sabiá, as aves que têm dado muito Gambás. certo. Gambá. Gambá, Sim, bastante. gambá, Essa- bastante. Teve uma onda bem grande. Esse... Nossa, aquela sim. vez tinha 38, eu Mas, acho. ó, o ano... Lá no hospital. Eu não sei se foi ano Lembra? passado ou ano retrasado. A gente soltou 20 maritacas. Então, assim, até a gente foi num lugar específico para fazer soltura. Então, assim, tem dado muito certo, né? Então, a gente tenta aí também fazer essa parte de reabilitação. E aproveitando também essa questão da nossa internação ser 24 horas, uma coisa que a gente consegue perceber bastante tem muitos animais, principalmente filhotes, que vêm bastante pra gente, é a necessidade de um atendimento ali com ele 24 horas. Que nem a gente tá com um filhotinho que a gente tem que bico de alimentar lacre. o bico de lacre. E a alimentação Eu a cada vi. uma hora. A É cada desse uma tamanho. hora. É, Gente, juro por Deus, eu nunca vi um bicho tão Sim. pequeno. É do tamanho de uma formiga, né? É. sim. Não, ele tem 4 gramas. Se eu Sete. não me engano. Nossa. 7 gramas. Então, assim, lá é o que ele tá falando, né? Lá a gente tem os enfermeiros... Bico de lacre é um pássaro, né? É um pássaro. É um pássaro, pra- né? Pra É um pássaro. complementar aí. Então, assim, lá o que ele está falando a gente não só tem o atendimento, mas tem também os veterinários que ficam ali na internação 24 horas. Então, demanda de muita atenção, de muita responsabilidade, tá? Cuidado, né? De Cuidado, toda é. aquela energia em cima desse animal para ter algo, né, uma evolução ali com a ideia de fazer a soltura. Então, se demanda muito tempo, se demanda muito trabalho. Então, Sim. isso é muito gratificante quando a gente faz a soltura depois. Ah, é Porque- emocionante, né? é. Eu já vi, nossa, é muito legal. Porque passou um período ali, né, grande, a gente viu toda essa evolução e de repente ele tá, Tá assim, preparado. vida livre, É. sabe? Eu tô pronto para conhecer esse mundão e ter uma oportunidade. Então, acho que essa é a parte mais gostosa dos animais em reabilitação. É bonito também o que a gente vê das maritaquinhas que estavam com a gente. Elas não chegou sem pena nenhuma, depois passou com as primeiras plumas delas, né? E agora elas já estão inteira verdinha. Já estão Já inteira estão verdinha, coisa adultinhas de quase, né? menos de um mês, Acompanhamento, elas né? já estão É. só com essa questão da alimentação, do Sim. cuidado. E lá na internação, já também falando, a gente consegue fazer essa separação dos pacientes com os silvestres. Então, a gente tem uma ala que fica a parte dos resgatados, né? Claro, separando por classe também, e os pacientes também. Porque a gente consegue também dar uma diferenciada, né? Consegue ter esse controle também. Ah, legal. A rotina é bem intensa, né? É bem intenso. É, eu vejo a Raíssa corre pra lá, o Humberto corre pra cá. Mas É. tudo pelos bichinhos, né? Tudo. E vocês têm mais alguma coisa para dizer para os tutores em casa? Ou era isso mesmo? Bem, eu acredito que sobre a internação é basicamente o que eu falo só, né, para tutores, assim, que eu até já cheguei a falar a importância da visita. Eu acho isso extremamente Muito importante. importante. Pensando numa evolução, a gente vê o quanto muda o comportamento, então Uhum. acho que isso é bem legal. A internação, normalmente quando os pacientes eles internam, os tutores conhecem, né? Ou quando vai deixar algum animal para viagem, alguma coisa também, eles conhecem lá o ambiente, que ela é toda equipada, bonitinha. E acho que é isso. É uma coisa legal também que a gente vê, a Raíssa comentou, da questão de quando a gente faz soltura dos animais silvestres lá, que a gente faz o resgate, mas uma outra felicidade também pra gente é quando o animal tem alta. É. Principalmente Sim. daqueles que os animais têm um caso bem difícil. Que, E de assim, repente. a gente vê o animal e a gente fica preocupado também, até lá mesmo na internação. E daí, quando o animal tem a alta, nossa, é engraçado esse contato que a gente tem, até inclusive com o tutor, que às vezes o tutor fala assim, nossa, muito obrigado, deu tudo certo. E a gente também fica aliviado, sabe? É. Porque Sim. tem alguns animais que a gente tem uma preocupação bem grande, assim, com o risco que ele tá ali na internação. Então, a gente fica bem E feliz quando... a gente acaba tendo um contato maior também, É. sabe? Eu acho que tem uma ligação entre profissional e paciente, ou enfim, Uhum. é bem humanizado, eu acho bem legal essa parte, porque a gente tenta fazer o máximo e sente quando tem uma perda, sente Sim, muito. Sim. Uns mais, né? Às vezes uns que ficam um pouco mais tempo, mas tem aqueles que às vezes a gente até chora. Acaba até chorando, porque sempre tem um pontinho que fica ali do lado. Mas eu acho que é gratificante. Sim. É gratificante. Quando se dá alta, é gratificante.
principalmente os pacientes há muito tempo, Uhum. mas tendo alta já é gratificante. Sim. Ah, legal. Bom, eu gostaria de agradecer ao Humberto, a doutora Raíssa, por ter vindo conversar um pouquinho aí com a gente, dar umas dicas para os nossos tutores. E, pessoal, é isso hoje. Peço que, se você tem um amigo que tem um papagaio, uma calopsita, um coelho, clique no link aí e envie para ele, porque, ó, hoje esse podcast foi muito bom e muitas dicas para vocês, tá bom? Vamos encerrar aqui. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau, galera. gente.